pode se assentar. Hoje a gente vai falar de João no capítulo 8, mas antes eu quero contextualizar para a gente compreender aqui aonde eu quero chegar com esse texto aqui. Ele é um texto bem curtinho, aí para eu conseguir falar dele eu vou precisar de um contexto maior para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui em João capítulo 8. Antes disso eu vou dar alguns recados que são importantes para eu não esquecer no fim do culto, que eu fico emocionado no fim do culto. Deixa eu ligar aqui que eu não sou mais o mesmo, meus olhos não são mais o mesmo. Antes eu lia no escuro, agora embaça no claro. Vou dar alguns recados que são importantes para essa semana, e aí você anota ou grava aí na tua cabeça, mas vamos lá. Terça-feira, a gente começou na terça-feira passada, um discipulado sobre escatologia. O que acontece hoje? A gente tem visto lá a guerra em Israel, e por causa disso, o nosso coração fica curioso para saber se está chegando a hora mesmo de Jesus voltar, né? A gente fala, caramba, olha a guerra, o horror de guerra, Israel desse jeito, Jesus está voltando, né? Eu posso afirmar para você que hoje está mais perto do que ontem, né? Que amanhã vai estar mais perto do que hoje. Mas a gente está estudando porque tem um texto que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que para a gente que está na luz, esse dia não vem como um ladrão. Esse dia não vem como um ladrão. Então existe uma forma de nós percebermos o que está acontecendo e de nós nos prepararmos para isso. E aí nas terças-feiras a gente tem falado disso. Essa terça-feira aqui a gente falou sobre a Bíblia contar uma história escatológica. E a gente falou sobre a promessa, foi maravilhoso. Essa terça-feira a gente vai falar sobre fé e escatologia. Então vai ser muito legal também, a gente vai pegar um texto para destrinchar e a gente vai fazer aqui embaixo. Nós tentamos fazer na sala, a gente não esperava que ia vir tanta gente. Aí a gente tentou fazer na sala, mas a gente vai fazer aqui porque é mais confortável. Tá? A gente vai colocar a mesa aqui, vai sentar aqui e a gente vai fazer aqui embaixo. Então você é nosso convidado, vem, ainda dá tempo de você pegar a primeira aula, o primeiro discipulado que nós fizemos, para você não ficar de fora, né, para você aprender, e daqui para frente pegar aí os que a gente vai falar. Então a gente fala sobre fé e escatologia nessa terça-feira. Então vai ser maravilhoso, porque às vezes o seu conceito de fé está deturpado, não é bíblico, ou é um conceito implantado de fora para dentro, que você não conferiu na Escritura. Então isso é maravilhoso, quando a gente vem, a gente descobre que Deus tem algo novo para a gente. Quarta-feira a gente tem culto normal na igreja. Sexta-feira a gente vai receber um irmão, como que é o nome dele mesmo? Mateus. Ele vai vir começar a nossa conferência sobre reforma protestante. A reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro. Como é um dia no meio da semana, a gente vai fazer a nossa conferência sobre a reforma protestante sexta. Aí sábado a gente vai ter o Ono Way, que é o grupo o movimento de jovens que o Pedro lidera. A gente vai ter a reunião aqui na igreja. E no domingo a gente vai encerrar. E quem vai ministrar é o Henrique no domingo, hein? Aí você vem para deixar ele bem tímido, assim, a gente lota a igreja. Amém? O Henrique é um presente de Deus para a comunidade, porque ele é um rapaz muito esforçado, muito estudioso. E sobre esse assunto, ele tem bastante propriedade. É legal para você conhecer a sua raiz, por que você está aqui. Né? Por que eu estou aqui? Eu vim parar aqui porque o André teve uma visão de Deus e abriu lá. Não, tem coisas que aconteceram muito antes e que a gente precisa valorizar como igreja. A gente precisa valorizar as nossas raízes, para a gente olhar para isso e ter orgulho, ver que a gente não saiu do nada, né? E quando eu falo de orgulho, não é o orgulho pecaminoso, mas a gente saber que a gente tem uma origem, que tem um porquê da gente estar reunido aqui. Vou dar só um exemplo. Um dos ápices da reforma protestante foi um negócio chamado indulgência. Vocês sabem o que é indulgência? Vou explicar para vocês mais ou menos uma das indulgências que tinham na época. Mas basicamente as pessoas chegavam na igreja pobre, leigo, né? Era até um nome dado à pessoa que não conhecia, que não fazia parte do clero, e chegavam na igreja e eles não sabiam ler. E o culto, a missa era toda em latim, você imagina isso. O cara já chegou lá na igreja sem saber nada. A reunião era em latim, o cara sabia menos ainda. E aí, quando terminava a reunião, o padre ia para frente da igreja com alguns papeizinhos. E ele falava que esses papeizinhos comprava daquele que já tinha morrido a passagem de saída do purgatório. Se você comprar esse papelzinho, a pessoa vai sair do purgatório. E aí era essa
a lógica da igreja naquele tempo. Lutero viu isso e ficou extremamente chateado com isso. E em cima das indulgências ele faz 95 teses. Aí só uma pausa aqui para a gente pensar. Ainda hoje, talvez, Deus precise levantar alguns luteros aí, né? Olha, a passagem do reino de Deus, isso daqui vai te fazer mais próspero. Esse símbolozinho que você vai colocar aí no teu pescoço vai te proteger. Isso daqui você vai colocar lá na sua estante e vai proteger a tua família, né? Então Lutero bateu o pé nisso, e a gente nasceu por causa dessa revolta. Então isso tem que doer na gente, que é fruto da reforma protestante. Amém? Isso é uma das coisas, né? O Henrique vai falar mais. Na sexta-feira, o Matheus também é um menino, ele é lá de Guarulhos, né? De Ferraz. E ele também vai vir de lá para cá para trazer a palavra para a gente. Vem, prestigia, vamos receber o rapaz bem aqui e vamos aprender com ele, que ele também tem bastante coisa a acrescentar para a gente. E no domingo o Henrique vai ministrar sobre a reforma protestante, vai ser maravilhoso. Amém? João capítulo 8, a gente vai abrir aí. O texto fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele e se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena que apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês não tiver pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou para a mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela responde: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Amém? Estende suas mãos para cá, ora pela minha vida. Senhor, eu quero conseguir transmitir aquilo que vem dos céus, aquilo que vem da tua boca, do teu trono. Que eu possa ser um instrumento teu. Toda a minha arrogância, minha prepotência, meu conhecimento humano seja colocado aqui debaixo dos meus pés, debaixo dos teus pés, da tua autoridade. Deus, que eu possa falar e o teu povo compreender. Que eu possa falar do teu reino e o teu povo compreender. Dá-me sabedoria para isso, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. E quando essa reunião terminar aqui, a gente vai glorificar o teu santo nome. Porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gente, eu vou começar lá atrás, para você compreender uma coisa que é muito importante. Nós sempre temos falado aqui na igreja que a presença de Deus, ela é o sentido da vida. E ela é o maior anseio do coração de todo ser humano. Todo ser humano que busca em algo se preencher, no fundo está buscando Deus nesse algo. Sem saber, é intrínseco. Há uma sede interna em nós que busca por Deus. Nessa busca, nós muitas vezes substituímos o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, por algumas coisas. E essas coisas que nós substituímos são incapazes de nos preencher. E ainda assim, nós a buscamos de maneira faminta. Vou dar um exemplo. A gente ministrou 3 semanas atrás sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha uma sede. E ela achava o seguinte: quando eu encontrar um homem bom, essa sede vai matar dentro de mim, ela vai morrer dentro de mim. Ela vai acabar, eu não vou ter mais essa sede. Aí a minha pergunta para você é: o que você acha que se você provar, ou se você tiver, você vai ficar bem? É uma namorada?
É um trabalho bom? É um salário X? É uma casa própria? A gente tem um monte de coisas que nós colocamos como motivos da nossa felicidade. O que eu estou esperando para ser alguém mais firme e ter mais devoção ao Senhor? Estou esperando uma mulher legal que possa ir comigo para a igreja, porque aí eu vou pegar firme a partir desse momento. Eu preciso, pastor, ter um emprego legal, para que eu tenha paz ao dormir na minha cama de noite, não me preocupe com as contas, e aí então eu tenho uma vida de oração adequada. Aí então eu tenho... E todas essas sedes que nós buscamos como um substituto a Deus são insuficientes para matar a nossa sede de Deus. Aí a gente vê, a pessoa trabalha e não é o suficiente. Ela tem que trabalhar até um burnout. Ela tem que ir até o limite dela. O rombo que ela tem no interior dela não pode ser preenchido por trabalho. Ela vai se esgotar e se sentir vazio ainda. A pessoa que busca num relacionamento, ela sai de relacionamento em relacionamento e permanece com sede, ainda que tenha a pessoa do lado. Porque, no fundo, todos esses são carentes de Deus, destituídos da glória de Deus e sedentos de alguma forma por preencher esse vazio no interior. Então eu acredito que a presença de Deus, ela é o sentido da nossa vida. Quando nós a encontramos, ela é suficiente para a nossa alegria e plenitude. Quando nós somos encontrados pelo Cristo, Ele preenche o nosso coração da seguinte forma, ou de uma forma tão profunda, que nós nos tornamos satisfeitos diante das adversidades da vida, diante das dificuldades e até do não ter. Eu não tenho o que eu quero, mas eu sou feliz com o que Deus me deu. Que plenitude é essa, né? A grama do vizinho não está mais verde. Eu amo a grama que Deus me deu. E eu cuido da que Deus me deu. Por quê? Porque eu encontrei. Eu não estou procurando mais nada. Eu não estou vindo na igreja para achar uma resposta. Eu não estou frequentando um lugar e as minhas orações para encontrar alguma coisa que está perdido. Não, eu me encontrei. Eu encontrei e eu sou feliz por ter encontrado. Para a gente compreender essa presença de Deus repousando sobre uma comunidade, sobre um indivíduo, nós precisamos voltar lá para o Gênesis, onde vai dizer no capítulo 1 que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, no verso 2, pairava sobre a face das águas. Então essa palavra pairava é para dar uma intenção, uma ideia de como se fosse um pássaro mesmo, pairando sobre a face das águas. E o Espírito é o nome dado à presença de Deus. Ou seja, na criação, a presença de Deus pairava como um pássaro, aonde as coisas eram sem forma e vazia. Ela pairava sobre a face das águas. Para a gente compreender isso de maneira mais profunda, a gente vai ver em Noé depois. Noé depois do dilúvio, onde Deus propõe a restauração das coisas por meio desse homem. Ele, no meio do dilúvio, ele manda um pássaro também, para que esse pássaro encontrasse um lugar para repousar. Mas esse pássaro não encontrava durante alguns dias, ele voltava e ele tinha que repousar na arca. Até que um dia ele encontrou um lugar para repousar, a fim de que tudo fosse restaurado. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, e no batismo de Jesus que nós lemos aqui. Aliás, quarta-feira eu ministrei sobre o batismo de Jesus. Jesus é batizado, e sobre Jesus desce o quê? Uma pomba, que João vai dizer que é do Espírito Santo, e repousa sobre Jesus. Ao passo que uma voz dos céus diz: esse é meu filho amado, de quem eu tenho orgulho. O fato é que a presença de Deus procura hoje um lugar de repouso. E nós vamos compreender aonde é esse lugar de repouso. Aonde a presença de Deus tem anseios em repousar, para que a gente tenha contato com o próprio Deus, no mesmo modelo do Éden. Para que a gente tenha contato com Deus, e a plenitude de Deus penetre o nosso coração. E a fome e a sede que nós temos, que nos faz mergulhar no pecado, é toda saciada no Cristo. A partir de então, o pecado não tem mais poder de me dar prazer pleno. Eu não pego mais em paz. Os meus tropeços são todos seguidos de uma dor intensa por desagradar a presença do próprio Deus.
A palavra vai dizer que no sétimo dia, quando Deus criou todas as coisas, ordenou todas as coisas, ele descansou, certo? Mas vamos lá, pensa comigo, Deus fica cansado? Deus cansa? É porque a palavra descansou no nosso idioma, ela é uma palavra, como eu posso dizer, uma tradução do hebraico para o português um pouco fraca. O correto é que quando todas as coisas estavam ordenadas, a presença de Deus repousou. Ela repousou. E esse repouso foi, a presença de Deus agora era uma convergência entre as coisas criadas e as coisas celestes. Deus estava repousando sobre a sua criação para relacionamento com o homem. Ele tinha um lugar para colocar os pés. E aonde era esse lugar? Aonde as coisas estavam do jeito que deveriam estar. As coisas todas ordenadas, Deus repousa sobre esse lugar. E agora a gente vai para a história dessa mulher que a gente leu aqui. A palavra vai dizer que essa mulher estava em adultério, praticando prostituição. E ela foi pega em flagrante. E foi trazida para o Sinédrio e colocada na frente de todas as pessoas. Insatisfeitos com isso, eles pegam essa mulher e levam na frente de Jesus, no templo onde ele estava pregando. Colocam ela de pé na frente de Jesus e começam a indagar Jesus, falando, na lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada. E Jesus faz uma coisa bem curiosa, ele começa a escrever no chão, né? Ele pega o dedo dele e começa a escrever alguma coisa no chão. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 17, versículo 13. O texto fala assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão seus nomes escritos no chão, pois abandonaram ao Senhor. Aqui é uma profecia, se você ler inteiro, sobre o Cristo. E o Cristo daria um sinal, escrevendo o nome daqueles que o abandonou no chão. Então, no momento em que aqueles homens estavam acusando aquela mulher de pecado, Jesus estava constrangendo aqueles homens, escrevendo o nome deles, de um por um, escrevendo cada nome ali no chão diante daqueles caras. E aqueles caras começam a, de maneira mais incisiva, interrogar Jesus. O que a gente vai fazer com essa mulher? Jesus continua escrevendo os nomes e fala para eles assim: aquele que não tem pecado pode pegar a primeira pedra e atirar. Aqueles caras se deparam com aquela cena inteira, começa a sair e ir embora do mais velho para o mais novo, e aquela mulher fica sozinha. Jesus então chega naquela mulher e ele fala o seguinte para ela, ele fala assim: aonde estão aqueles que te acusavam? Ela fala assim: eles não estão mais aqui, ninguém te condenou, né? Não, ninguém me condenou, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais, sai andando aqui e sai diferente daqui. E a história termina aí. Só que, há algumas maravilhas contidas nesse texto que nós precisamos provar delas. Porque essa mulher, de fato, não podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um de nós, que fomos, talvez, não pegos em flagrante adultério, talvez não fomos pegos em flagrante no pecado que nós cometemos, mas que diante do Cristo nós estamos expostos. Diante do Cristo, nós temos uma fome que é insaciável, que o nosso prazer não pode preencher, que o nosso prazer não pode matar essa fome, não pode matar essa sede. E há da parte de Deus um anseio em matar a nossa fome e a nossa sede da presença dele. Então, em um contexto, Jesus perdoa essa mulher, mas ele simplesmente varre esse pecado para debaixo do tapete. É a primeira coisa que a gente vai pensar junto aqui. Jesus então infringe a lei e fala assim: olha, a lei de Moisés diz isso, mas eu sou um fora da lei. E como eu sou um fora da lei, eu infrinjo a lei de Moisés e digo a essa mulher que ela está perdoada, apesar da lei que condena isso. Foi assim? Mas é a percepção que a gente tem às vezes desse texto, né? De que Jesus saía
quebrando a lei e perdoando o pecado que a lei condenava. Mas não era isso. Jesus estava falando para aquela mulher: mulher, você está sendo perdoada do seu pecado, porque alguém vai morrer na cruz como um prostituto. Alguém vai absorver a ira de Deus do teu pecado em si, na cruz. E por causa disso você está perdoado. Quando eu olho um irmão ou alguém que caminha na pecaminosidade sem compreender que o Cristo pagou por esse pecado que está sendo cometido, sem compreender que esse pecado não é uma coisa que Deus não leva em consideração. Deus leva em consideração cada pensamento que você tem, meu irmão. Cada pensamento que você tem, Ele leva em consideração. Cada atitude, cada fala sua é levada por Deus em consideração. Mas qual é o método de Deus em nos perdoar? Um cordeiro foi morto e crucificado na cruz, e o seu pecado foi condenado nele, e por isso você está perdoado. A profundidade do perdão precisa ser compreendida, para que a gente não ande de maneira indigna do pecado, do perdão que nós recebemos. Você foi perdoado pelos pecados que você cometeu, mas o Cristo morreu por cada um deles, e esse foi o motivo de você ser perdoado. Se não fosse, você teria que ser exposto, colocado na frente de todo mundo, e teria que ser apedrejado, porque era o que a lei dizia. Você deveria, sei lá, por causa do teu roubo, por causa da tua maledicência, porque você um dia desejou a mulher do próximo, porque um dia você foi desonesto, a lei de Deus te condenaria certamente. E Deus tem prazer na justiça. Então, quem comete pecado, o que é justo? Ele pagar pelo pecado que cometeu. Isso é justiça. Como que Deus fez isso? Colocando o Cristo. A justiça de Deus foi posta no Cristo. Cristo tem o poder de perdoar prostitutos. Cristo tem o poder de perdoar os piores pecados que um homem pode cometer. Cristo tem o poder de perdoar um homem do Hamas que cortou a cabeça de uma criança. Ele tem poder porque ele morreu como um criminoso naquela cruz. Ele tem poder para perdoar o pior de todos os pecados no nosso âmbito moral. Ele tem esse poder. A questão é a compreensão disso. Como que eu compreendo o perdão de Deus? Ele vem e risca o pecado que eu cometi e está tudo certo? Não. Ele foi crucificado por esse pecado, meu irmão. Ele sofreu por esse pecado. Ele morreu na cruz por esse pecado que você e que eu cometemos. E por isso hoje nós podemos nos achegar a esse Deus, perdoados. A nossa cédula de dívida foi completamente rasgada. A gente não tem mais cédula de dívida alguma para com o nosso Senhor. E isso é maravilhoso. Que os nossos pecados foram perdoados. Aquilo que a gente devia para Deus, a gente não deve mais. Porque o Filho de Deus pagou na cruz. E isso é maravilhoso. A questão é que nós vivemos como se carregássemos ainda o pecado. Como se isso estivesse em nós. Não, peraí, Cristo me perdoou. E Ele me deu vida naquela cruz. E eu recebi o sacrifício de Cristo com perdão dos meus pecados. Aí a minha pergunta é: como ainda você permanece no pecado diante disso? Porque ou o pecado está na cruz, crucificado, ou ele está em você. E você é o responsável por ele. Não tem como alguém que tem a cruz amar a pecaminosidade e permanecer nela, gente. Não tem como alguém que ama o Evangelho de Cristo conviver com a prostituição, conviver com a desonestidade como se fosse de boa, legal. Eu ando no meio disso e é uma loucura isso, gente. Me recordo que uma vez eu estava na igreja e um rapaz entrou, parou o carro na frente da igreja, um carrão, e ele chegou até mim e falou assim: pastor, ora por mim, que nós vamos fazer uma fita ali. Se tudo der certo, nós vamos trazer o dízimo para a igreja. Ora para Deus abençoar nós aí, Deus está com a gente. Olha para mim. Não, peraí. Ou Deus está, ou Deus não está. Se Deus tiver, eu quero te dizer, tem um problema. Ele é santo. Se a presença de Deus repousou sobre você, Ele é santo. A palavra fala assim no livro de Hebreus:
Sede santos porque Ele é santo. A gente imagina que é sede santos como eu sou santo, não é isso que Jesus fala. Ele fala, sede santo porque eu sou santo. O que ele está dizendo é, eu vou repousar sobre a terra. E quando eu repousar, ai daquele que não é santo, é melhor você ser santo. É melhor você valorizar o sacrifício da cruz do que você desvalorizá-lo e andar como você quer, sendo um deísta. Sabe o que é um deísta? O deísta é assim, corrompido, mas Deus está na parada ali. Deus está comigo, pastor. Estava vendo um discurso esses dias, uma loucona que vem de vídeo erótico pelo celular. Ela dizendo, a graça de Deus está sobre mim, Deus me abençoa no meio disso daqui. Vocês não viram? Eu falo no André Surak, tá? A live. André Surak. Lascou já. Olha só, ela fala, Deus está comigo nisso. Cara, aí a gente olha e fala, que absurdo, pô. Mas você fala, Deus está comigo nessa desonestidade. Deus está comigo nessa pornografia. Eu pego o celular, essas pornografias, e depois eu oro, falando, Deus, não deixa que ninguém veja isso, por favor. Que oração maluca é essa? Deus abençoa o meu namoro, porque no meu namoro eu tenho relação antes da hora, mas eu peço que o Senhor abençoe. O Senhor está nesse relacionamento, pelo amor de Deus, gente, ele não está nisso. Ele não repousa nisso, porque ele repousa quando as coisas estão em ordem. E o que aconteceu com essa mulher, apesar de ser uma exposição, era também a misericórdia de Deus se manifestando sobre a vida dela. E eu quero te dizer que a forma de Deus manifestar a sua misericórdia é expondo você. Quando a casa cai, só tem um caminho: pedir perdão de verdade. Quando a casa cai, acabou, não tem para onde correr. Eu sou isso mesmo, e agora? Eu escondia, ninguém via, mas agora eu estou exposto. E agora, como que eu vou me defender disso? O que eu mereço? Ser apedrejado. Você merece a morte. Mas aí o Cristo vem e intervém nisso. E fala para essa mulher, onde que estão aqueles que te condenam? É a mesma pergunta que eu quero dizer para você hoje. Quem que pode te condenar? Ninguém. Se você for perdoado mesmo, ninguém. Mas aí Jesus pede um fruto para essa mulher. Ele fala, vai e não peques mais. Você está perdoada, irmão. A graça de Deus te alcançou, a misericórdia se manifestou. Sua casa caiu, mas eu estou aqui. Eu absorvo a culpa do teu pecado. Mas eu quero te dizer, esse pecado precisa estar em mim, não pode estar mais em você. E eu vou pegar ele, eu vou levar ele para a cruz. Eu vou morrer por ele. Para ele não estar mais em você. Sai daqui hoje e não peca mais. Não pratica mais isso. Hoje o Senhor está aqui, a presença dele está aqui. Mas eu quero te dizer que mais do que estar aqui nesse ambiente, ela quer estar aqui. Ela quer habitar aqui dentro. E essa palavra de hoje quer organizar o seu interior. Porque a presença de Deus só repousa aonde as coisas estão em ordem. Deus tem um desejo de manifestar a presença dele a você. Mas é necessário arrependimento de pecados. É necessário um coração contrito e quebrantado. A palavra fala que Deus está com esses. Ele vem até esses com o coração quebrantado e contrito. E a presença dele se manifesta a esses. Meus irmãos, nós somos todos pecadores aqui. A minha pergunta é, cara, se nós nos arrependermos, quão grande será a manifestação de Deus nesse lugar? A gente vai provar de Deus nesse lugar. Se nós hoje deixarmos, abandonarmos o nosso pecado, aquilo que nós todos os dias, domingo após domingo, saímos aqui, praticamos e falamos, Deus está comigo. Deus está comigo, não venci ainda, mas Deus está comigo. Você nem pede mais perdão por esse pecado, porque você já está mergulhado nele. E a gente estava falando aqui uns dias atrás, a minha função como pastor é não te deixar pecar em paz. Eu vou te atormentar aqui. Eu não vou deixar você caminhar do jeito que você quer. Eu sempre vou denunciar o pecado, a transgressão. Não dá para ficar confortável a presença de Deus e a desonestidade. Não dá para ficar confortável a presença de Deus e a prostituição. A presença de Deus e o jeitinho brasileiro. Não cabe os dois.
Você quer a presença de Deus? Eu quero te dizer que isso pode matar a tua fome. Que isso pode matar a tua sede. Que isso pode ser aquilo que você está procurando na prática pecaminosa. Que isso pode te dar um prazer superior ao prazer que você tem na pecaminosidade. Que isso pode te dar uma alegria maior do que a brisa de 10 minutos que você tem tomando remédio ou bebendo. Eu quero te dizer que essa presença, ela pode te preencher e te arrancar das trevas, te trazendo para a maravilhosa luz de Deus. Que há da parte de Deus um desejo em repousar sobre a criação, de novo, com a sua presença, mas ele só repousa quando tem um coração falando: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Imagina aquela mulher olhando para aquilo que ela fez, foi tão feio. Mesmo que ninguém tivesse visto, mas sendo visto ainda, meu Deus do céu. Eu quero te dizer que quem não poderia ter visto, viu. Ele viu o histórico. Ele viu lá, cara. Ele estava lá e ele viu. Que vergonha. Nós de novo estamos nus diante do Senhor, envergonhados e nos escondendo. Só que Ele vem e Ele cobre o nosso pecado com esperança, com a misericórdia dele. Ele cobre o nosso pecado para que a gente se apresente a Ele de novo, sem vergonha nenhuma. Ele olha para aquela mulher, Deus olhando para aquela mulher, e falando para ela: nem eu te condeno, eu morri na cruz por isso. Mas faz o seguinte, responde isso que eu estou fazendo com você. Sai daqui hoje e tenha vergonha do que você fez. Vergonha. Você é um cristão, meu irmão. Você é cristão, Cristo vive em você. Não cabe mais as duas coisas. A gente quer a presença de Deus, é para isso que a gente vem aqui, não é? É para isso que a gente recebe essa palavra, porque o nosso anseio é carregar isso para a nossa casa, para a nossa família. Mas se a gente não arrepender dos nossos pecados, nós vamos continuar nadando contra uma maré terrível e nos tornando pessoas insatisfeitas. Aí sabe o que vai acontecer com você? Vai parecer que você não está encontrando o que você precisa aqui. E aí você vai para outro lugar. Mas aí depois você vai perceber que também não está encontrando o que você precisa. Aí de duas uma, ou você vira uma apóstata e a sua sede acaba, ou você vai continuar correndo atrás disso o resto da tua vida. O que você está procurando, meu irmão? Você já encontrou. Qual que é a tua fome? Qual que é a tua sede? Você já encontrou. É a presença de Deus. O que precisa para ter ela? Arrepender. Arrepender de todo o teu coração. E aí eu quero colocar um ponto aqui importante. A gente costuma retirar da gente o pecado e tratar o pecado como uma atitude avulsa de quem a gente é. Isso é um erro. Jesus não veio perdoar você por você ter falado mal de alguém. Ele não veio perdoar você disso. Ele não veio perdoar você de você ter... Gente, tem bastante criança não, né? Não. Ele não veio te perdoar de você ter apertado a bunda da tua namorada. Ele não veio te perdoar disso. Ele não veio te... perdão, me perdoa, Deus me perdoa porque eu fiz isso. Ele não veio te perdoar disso. Ele não veio te perdoar de você ser tentado e beber. Aí sabe como que a gente pede perdão diante disso? A gente vai orar e a nossa hipocrisia é a seguinte: Senhor, eu cometi um adultério. Sabe como que Deus chamou essa mulher aqui? Ou como que o cara que escreveu chamou ela? Mulher adúltera. Não é que ela tinha cometido um adultério, não. É que ela era adúltera. Jesus não veio perdoar o que você faz, Ele veio perdoar quem você é. Quem rouba é ladrão, quem prostitui é prostituto, quem mente é mentiroso. Sabe o que Ele veio mudar? Ele veio mudar quem você é, não o que você faz. Ele morreu na cruz por quem você é, não pelo que você faz. Agora, o que um pecador faz? Um pecador peca. Mas o que um lavado e remido faz? O que ele faz, irmão? Ele se assemelha ao Cristo que o salvou. Agora não tem como
eu permanecer nessa condição de amor ao pecado, conjuntamente com o meu amor a Cristo. Eu estou criando um ídolo que aceita, que olha o meu pecado e fala, você está perdoado, volta a trabalhar, irmão, e faz do jeito que você estava fazendo. Você está perdoado, acabou o culto aqui. Vai para a tua casa e continua o teu casamento desse jeito. Vai para a tua casa, eu te aceito, adúltera. Eu te aceito na minha mesa, adúltera. Permaneça adúltera e na minha mesa. Vem comer todo domingo aqui adulterando, não tem problema. Eu sento do teu lado e como contigo, permanecendo adúltera. A proposta do Evangelho é que aquele que quiser seguir a Jesus, ele precisa pegar a sua cruz e ir após ele. Ele precisa perder a sua vida. A gente estava falando sobre o amargor do pão do Evangelho, que ele é doce na boca e amargo no estômago. O amargor do Evangelho é o seguinte: não é que Deus aceitou todo mundo. Deus aceita todo mundo. Eu digo que na mesa de Deus tem lugar para todos. Para qualquer um. Tem lugar lá na mesa. Tem lugar para cansado, para ferido, para adulto, para todo mundo. Só que no pão de Jesus tem transformação. Aí quando eu olho para isso, para esse texto, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, aquele que perder a sua vida vai encontrar aquele... Eu não vejo Jesus aceitando todo mundo. Eu vejo Jesus negando todo mundo. Jesus falando, todo mundo que vier até aqui precisa de uma coisa: negar a si mesmo e morrer. Eu não aceito quem você é. Eu aceito quem eu sou em você. Eu não aceito isso que você está vivendo. É necessário que você morra e nasça de novo, da água e do Espírito Santo. É necessário que Cristo viva em você. Então ele não aceita todo mundo. E aquela mulher também não era diferente, você não era diferente. Eu não te aceito, prostituta. Vai e não peca mais. Há um anseio da presença de Deus sobre nós. E hoje a gente vai fazer o seguinte: Deus, eu tenho vergonha de quem eu sou. Eu sou tão limitado, cara. Cara, o Senhor me tirou do inferno. E às vezes ele me acorda 3 horas da manhã para orar, eu não tenho coragem de dobrar o meu joelho, porque eu falo que eu estou cansado. Ele me deu tudo o que eu tenho. E quando ele precisa, ou quando a obra de Deus precisa de algo, eu retenho, cara. Eu retenho, digo, meu problema é mais importante. Mesmo tendo. Eu olho para o irmão que está do meu lado e eu finjo que eu não estou vendo a condição dele. Eu sigo minha vida como se fosse normal. Mesmo Deus tendo me arrancado do buraco mais profundo, do abismo mais profundo do inferno. A gente está aqui hoje e a gente é o adúltero. A gente é o desonesto, o ladrão. A gente é o perdido. Mas eu quero te falar que ele está aqui hoje para falar para a gente: eu morri por você, irmão. Eu morri por você, a tua condição era essa, até você me encontrar. Agora você não é mais adulta. Mulher, vai lá e não peca mais. Agora você não é mais um mentiroso. Agora você não é mais um desonesto. E o Espírito de Deus tem prazer em repousar em você, em fazer morada em você. Ainda em João capítulo 4, 2 semanas atrás, a gente falou que o Senhor procurava verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. E esse é os que o Senhor procura. Essa palavra procurar, ela tem ligação com a palavra repousar. O Senhor procura para quê? Para repousar. O Senhor quer repousar sobre nós. Repousar sobre a tua vida. E para isso é necessário arrependimento. Aquela mulher que saiu de uma mulher adúltera para uma mulher bendita. Bendita seja essa mulher. Ela recebeu a presença de Deus em si. Diante do Cristo, não negou quem era. Não tinha como, ela estava exposta. Que hoje você se levante daqui para orar e você se mostre nu como Adão. Envergonhado de quem você é. Envergonhado dos pecados que você cometeu na tua semana também. Mas você só os cometeu porque você é um pecador.
Você se apresente assim. Eu não posso te afirmar que depois dessa oração vai acontecer um milagre de você não desejar mais o pecado. Não consigo fazer isso. Eu não posso te afirmar que depois de você fazer isso, você não vai ter mais vontade nenhuma. Não dá para falar isso para você. Mas o que eu posso te falar é que em Deus há uma presença ou um prazer infinitamente maior do que o prazer que o pecado pode te oferecer. A palavra fala lá no livro de Salmos que na mão direita de Deus tem delícias infindáveis. Delícias infindáveis para aqueles que o acessam. Há prazer em Deus, irmãos. Há prazer em Deus. Como aquela mulher foi para casa naquele dia, né? Ela chegou na casa dela e talvez os olhares do entorno aguardavam nela uma adúltera. Talvez ela tenha recebido propostas. A palavra não vai dizer que não. O fato é que Jesus pediu a ela que a vida dela fosse completamente diferente depois daquele encontro. E o efeito de Jesus ter encontrado aquela mulher é que ela não seria mais adúltera posteriormente. Se Jesus está aqui hoje e Ele vai encontrar com você poderosamente, você vai sair daqui um filho de Deus. Um filho de Deus, que Deus tem prazer em repousar. Vamos ficar de pé no nosso lugar, gente? Palavra pesada, pastor. Eu vou começar falando de uma indignação minha, tá? Nessa oração. Antes de ministrar ela para vocês. Cara, eu já vi gente chorando, orando a Deus, pedindo para que Deus desse a ele a casa. Ele não pede a Deus. Liberasse o financiamento. Liberasse a causa na justiça. Chorando. Diante dessa informação que eu estou te dando, eu fico imaginando aquela mulher olhando para Jesus falando, cara, eu também não te condeno. Deus não te condenou. O homem mais santo de todos está diante de mim agora. Falando, eu não te condeno, eu absorvo a ira desse pecado. Eu vou para a cruz por causa dele. Eu vou morrer no teu lugar. Vai e deixa esse pecado em mim, morto na cruz. Sai daqui para viver diferente. A gente estava falando na quarta-feira. Irmão, ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça sempre em coisa pequena. É uma mentirinha aqui, é outra mentirinha ali, é um gatinho na água, é um gatinho na luz, é um joguinho do bicho, é uma mentirinha. E aí a gente nem pede perdão, porque é tão pequenininho, ninguém tropeça numa montanha. O que Deus quer de você não é pela metade. Porque ao morrer na cruz, Ele não se entregou pela metade por você, Ele foi por completo, para perdoar todos os seus pecados, até as mentirinhas, tem que estar nele, não em você. Ele morreu por elas, não em você. Tão maravilhoso ser verdadeiro, irmão. Tão maravilhoso falar a verdade para o seu cônjuge. Ah, mas vai dar briga, mas é melhor a verdade do que a mentira. Você prefere ouvir uma mentira bonitinha e depois descobrir que era mentira? Ou ouvir uma verdade dura? O que você prefere? Fala pra mim, o que você prefere? Então por que você mente, irmão? Por que você faz desse jeito? Vamos lá, vamos pegar coisinha. Você assina um contrato falando que você trabalha das 8 às 16. Não é para chegar às 8h30. Está assinado lá, é a tua palavra, pô. Pelo amor de Deus. Não é 8h30. Há uma malignidade no nosso país que trata a chefe como se fosse trapo. Ah, tá ganhando dinheiro nas minhas custas. Lógico, ele abriu o CNPJ. Ele assina. Ele que não dorme à noite se não te pagar o salário. Honra a vida dele. Vai lá, trabalha, honra a vida dele, chega no horário. Seja o melhor funcionário de todos, porque Cristo vive em você. E quando as coisas estão em ordem, o Senhor repousa. Ah, Deus, eu sinto um vazio tão grande. Eu não tenho pecado. Sabe por que a gente pensa que a gente está em santidade? Porque a gente não trai a esposa e a gente não rouba. Esses dois pecados são os principais. Se a gente não faz os dois, está tudo bem. Tá, mas mentiroso também desagrada a Deus, irmão. E é o que eu te falei, meu papel como pastor hoje é não te deixar pecar em paz. Que você, ao orar aqui, fechar os seus olhos
O tormento do arrependimento toma o teu coração. Porque ele viu sua mentira e ele sabe que é mentira. Ele viu o que você falou e ele sabe que é mentira. Ele viu o caminho que você tomou e ele sabe que é um caminho de desonestidade. Ele viu. Ele viu você mentindo para o seu chefe que você passou mal e por isso você chegou tarde. Ele viu, cara. Ele viu o atestado lá que você pediu para o seu amigo. Ele viu você pulando a fila do posto porque conhece alguém lá. Ele viu. Ele viu a fruta que você pegou escondido passando no meio da feira e meteu na boca sem pagar por ela. Ele viu o troco errado. Ele viu tudo. Ele viu você falando mal do teu amigo. Ele viu você com inveja. Ele viu tudo. Ele viu e ele sabe, só que ele está dizendo para você: eu morri por isso, irmão. Eu não tenho expectativas maiores do que quem você é. Eu sei quem você é. Eu não estou frustrado, não. Mas o que eu quero te dizer é que esse pecado tem que estar em mim, na cruz, não em você. Porque quando eu vier, se ele estiver em você, a mesma ira que caiu sobre Jesus, que a gente está perdoado, vai cair sobre aquele que assumiu a responsabilidade pelo seu pecado, irmão. Quando ele vier, ele vai vingar. Ele vai vingar o pecado. Ele vai pisar o pecado, porque é uma promessa. Gênesis 3, a gente pegou quarta-feira. Ele vai colocar debaixo dos seus pés o pecado. Como, pastor? Desse jeito mesmo. Pedófilos têm perdão diante de Deus. Só que se ele não se arrepender do pecado dele, ele vai ser fulminado, porque ele não vai existir no reino de Deus. E o que é arrepender, pastor? É o que Jesus falou para essa mulher. Sai daqui agora e esse pecado está sobre mim, tá? Não está mais sobre você. Quando você olhar lá para a cruz e eu estiver morrendo lá na cruz, saiba que eu estou morrendo pela prostituta também. Eu estou morrendo por aquele que estava exposto. Né? A lei foi aplicada, mas foi em mim. A punição da lei foi aplicada, mas foi em mim. E com você também. Então hoje a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai arrepender. E eu acredito que, se for com um coração sincero, se for com um anseio sincero, eu acredito que quando a gente terminar essa reunião, Deus vai ter um lugar para repousar. Deus vai ter um lugar para repousar. E é tão maravilhoso quando Deus repousa, querido. Quando Deus repousa, tudo faz sentido de novo. É como se eu percebesse um spoiler do reino de Deus, de como seria. De como seria. Quão maravilhoso é a nossa esperança, Senhor. De que fomos perdoados. De que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro justo naquela cruz. A tua lei foi aplicada, Senhor, porque ela é santa. Mas ela foi aplicada no Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus foi punido pela lei, no nosso lugar. Ele foi punido, Pai, pelas transgressões do meu pensamento, pelas deficiências do meu caráter, por quem eu sou. Naquela cruz não estava só o meu pecado, estava eu estava lá. Naquela cruz não estava só o que eu fiz, eu estava crucificado naquela cruz. O pecado não estava fora de mim, o pecado é quem eu sou. Não pede perdão a Deus pelo que você fez, pede por quem você é. Porque é o que você consegue produzir. Pede por quem você é, vamos lá. Peça perdão por quem você é. Senhor, eu sou ansioso. Eu não confio no Senhor. É quem eu sou. Senhor, eu sou. Eu sou desonesto, Senhor. Porque todos os pensamentos que vêm na minha cabeça são de fazer negócios ilícitos. Todos. Todos, Pai. Todos esses caminhos são. Eu não quero ir por esse caminho, Pai. Eu quero que o Senhor repouse sobre mim. Lá na cruz tinha um cordeiro. E naquela cruz, esse cordeiro tinha todos os seus pecados nele. E
E Deus derramando ira sobre esses pecados, sobre quem você é, sobre a sua identidade falsa. Quando Jesus foi batizado, a voz do céu disse: esse é meu filho amado, de quem eu tenho orgulho. A parte filho amado é a nossa identidade em Deus. Nós somos amados por Deus. Mas a parte de quem eu tenho orgulho tem a ver com o Espírito ter repousado sobre ele. Eu quero te dizer que Deus tem filhos amados, que Ele tem anseio em se orgulhar desses filhos, para que o Espírito desça sobre eles e repouse sobre eles, para que a presença de Deus repouse sobre eles. Ah, o Senhor escolheu prostitutas para isso. O Senhor escolheu viciados para isso. O Senhor escolheu gente que tem pecado para isso. Ele escolheu gente assim, igual você, igual a mim, para a presença dele se manifestar. É necessário arrependimento. Hoje nós colocamos quem nós somos aqui nos seus pés. E nós não podemos produzir um novo nascimento. A gente é incapaz disso. A gente não pode produzir uma vida de santidade, porque a gente é incapaz disso. Mas se sua graça estiver com a gente, Pai, dizer que não para o pecado, pelo prazer da tua presença, é a melhor coisa. Dizer que não para aquilo que me afasta do Senhor, para que o Senhor repouse a tua presença aqui, eu consiga provar dela, para que tudo seja colocado em ordem de novo, Pai. Mas bem-vindo, Senhor. Então, se você que está arrependido, diga que Ele é bem-vindo, convida Ele.